Vamos fechar hoje a nossa série de mensagens no livro de Abacuque. Você leu Abacuque nesses dias de outubro? São 3 capítulos. Se você não leu ainda, dá tempo de correr atrás do prejuízo. Dá para ler hoje os 3 capítulos. Dá para ler um capítulo por dia nessa semana, na quarta-feira você termina. E Abacuque capítulo 3 é o último capítulo. E o tema que eu coloquei para esse capítulo é: mesmo sem entender nada, mesmo sem nada, eu ainda tenho tudo. Mesmo sem nada, eu ainda tenho tudo. É a fé que canta no meio da crise. Abacuque 3 nos mostra uma fé que canta, que confia, que louva, que exalta, mesmo em meio à crise. E é um texto que eu falei muito nesses dias, que nós chegaríamos nele, e hoje é um dos versículos que vamos ler, Abacuque 3,17. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimentos na lavoura, ele continua, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. E quando a gente lê o livro de Abacuque, nós vamos ver que do clamor, ele gerou no coração confiança. Do clamor à confiança. Só para relembrar aqueles que não pegaram as primeiras mensagens, o profeta Abacuque estava vivendo num tempo de profunda crise lá em Judá. A nação estava moralmente corrompida, a violência estava crescendo, a justiça parecia muito distante, a nação estava totalmente corrompida e longe de Deus. E para piorar, Deus anuncia que iria usar Babilônia, uma nação ainda mais ímpia, como instrumento de justiça contra o seu próprio povo. E isso chocou o profeta, como Deus usa essa nação, a Babilônia, para trazer justiça. E o livro então começou com um lamento. Quando você lê Abacuque 1, você vai ver que ele começa lamentando. Até quando, Senhor? Até quando eu vou clamar por socorro, sem que o Senhor me ouça? Só que agora Abacuque 3, ele termina o livro dizendo: todavia, eu me alegrarei no Senhor. Ele começa com um lamento e termina com um cântico. Ele começa com um questionamento e termina com uma declaração de fé. Ele começa com algumas dúvidas de onde estava Deus agindo, mas ele termina na certeza de que, independente das respostas, de entender ou não, ele iria se alegrar no Senhor, louvar ao Senhor. Essa transformação ensina algo profundo. Deus pode não mudar as circunstâncias, mas Ele transforma os nossos corações. Mesmo talvez não mudando as circunstâncias que talvez nós gostaríamos que mudasse, que Deus tirasse, que Deus resolvesse. O mais importante do que mudar as circunstâncias é Deus transformar os nossos corações. Ele até poderia mudar algumas circunstâncias da nossa vida, mas se a gente não aprendesse uma lição com essas coisas, não teria nenhum sentido ter passado por aquilo. Portanto, querido, talvez algumas circunstâncias na sua vida não vão mudar, mas permita Deus transformar o seu coração. Permita Deus te ensinar algo através do que você está vivendo. Permita Ele ensinar para você alguma lição. E eu tenho certeza que você vai passar sendo mais maduro, mais confiante. Abacuque aprendeu que a verdadeira fé não é a ausência de dúvidas, mas é a confiança de que Deus, mesmo quando nós não entendemos, Deus está fazendo, Deus está agindo, Deus está operando. Mesmo quando nós não entendemos, Abacuque nos ensina que a confiança é entender que Deus está no controle, que Deus está fazendo.
Assim foi Jesus, lá naquele momento de oração e de angústia, um pouco antes da crucificação. Ele disse: Pai, seja a tua vontade. Passa de mim esse cálice, mas Senhor, faça a tua vontade. É o que está lá em Marcos 26, 39. Abacuque também está fazendo isso aqui no livro de Abacuque. Ele está dizendo: Senhor, eu me entrego as minhas preocupações, as minhas dúvidas nas tuas mãos. Então o que a gente precisa? De orar em tempos difíceis. Em tempos difíceis a gente não reclama. Em tempos difíceis a gente não murmura. Em tempos difíceis a gente não fica tentando ajudar Deus. Em tempos difíceis a gente ora. A gente clama. A gente coloca o joelho no chão. A gente se derrama na presença de Deus. E o capítulo 3 de Abacuque começa com uma oração. Olha como ele começa o capítulo 3 de Abacuque. Senhor, ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Abacuque começa orando. Abacuque começa dizendo: Senhor, eu sei quem tu és. Eu já ouvi falar da sua grandeza, do seu poder. Realiza de novo aquilo que o Senhor já fez, seus milagres, suas maravilhas, o cuidado que o Senhor já teve com todo o povo de Israel em toda a história. E Senhor, quando o Senhor estiver irado, lembra de nós com misericórdia, para que a gente não seja destruído com a sua ira, com a sua mão, que ela não pese sobre nós. Abacuque, depois de assustado com aquilo que Deus revelou, ele clama por avivamento. Ou seja, ele clama para que Deus possa agir com a sua presença ativa no meio do seu povo. Deus opere de novo, Deus venha novamente, Deus age em nosso meio novamente. Mas ele reconhece que o juízo virá. E aí, então ele pede: Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Essa oração mostra que mesmo diante do castigo, Abacuque confia no caráter misericordioso de Deus. Mesmo no castigo, Abacuque confia nessa visão soberana de Deus. A visão da soberania de Deus sobre todas as coisas. Era o que Abacuque estava tendo. Abacuque, então, ele tem uma visão poderosa da ação de Deus. Olha o texto. Depois vem de Temã. O santo vem do monte Parã. Sua glória cobre os céus e o seu louvor enche toda a terra. O seu esplendor, ele é como luz do sol. Raios lampejam da sua mão, onde se esconde o seu poder. Pragas vão adiante dele, doenças terríveis seguem os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e faz estremecer as nações. Montes antigos se desintegram, colinas antiquíssimas se desfazem. Os caminhos dele são eternos. Era contra os rios, Senhor, que estavas irado? Era contra os riachos que o teu furor, contra o mar a tua fúria? Quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos, preparaste o teu arco, pediste muitas flechas, tu fendes a terra com rios. Os montes te veem e se contorcem, torrentes de água passam, o abismo estronda, ergue bem alto as suas ondas, o sol, a lua param em suas moradas. Ao brilho das tuas flechas voadoras, ao lampejo da tua lança reluzente, com ira andas pela terra e com indignação pisas as nações. Saístes para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido, esmagaste o líder da nação ímpia. Tu o desnudastes com a cabeça, da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravessaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar. Alegres, como se estivessem para devorar o pobre no seu esconderijo. E o último, pisaste o mar com os teus cavalos, agitando as grandes águias. Aqui Abacuque está tendo uma visão da ação de Deus, da ação poderosa de Deus. E ele usa essa visão traduzida numa teofania.
que é uma manifestação divina em forma humana. Ele relembra Deus, como Deus agiu no passado, ele fala um pouco de como Deus agiu lá no Egito, libertando o povo do rio, lá do Egito, do mar. Ele lembra de como Deus, ele deu a lei no Sinai. Ele fala de Deus conduzindo Israel à terra prometida. Em toda essa visão, ele diz, Deus vem de Temã, o seu esplendor corta os céus. E a mensagem é clara, se a gente fosse resumir esses versículos que a gente acabou de ler, é que Deus continua no controle, mesmo nos tempos caóticos. Ele continuou no controle, no olhar do profeta, naquele espaço cheio de corrupção, de imoralidade, de falta de temor, como ele continua no controle hoje. Talvez você passe por algumas situações que você vê, não há nada como você controlar, não há nada o que você fazer, mas querido, mesmo que para nós pareça estar tudo fora do controle, Deus continua no controle. E é isso que Abacuque está falando. Deus continua comandando a natureza, as nações, a história. E quando Abacuque vê tudo isso, ele entende que ele não estava sozinho. E é isso que a gente precisa entender hoje também. Nós não estamos sozinhos nesse mundo caótico, nesses dias tão difíceis. Nós temos esse mesmo Deus de Abacuque conosco hoje, nos sustentando, nos guardando, nos protegendo, mesmo quando os inimigos se levantarem contra nós. Nós temos um Deus que luta pelo seu povo. É por isso que ele fala, marchas pela terra com indignação. O Senhor saiu para salvar o seu povo. Portanto, a mensagem de confiança do profeta é essa. O mesmo Deus que agiu no passado, agirá novamente. Nós precisamos crer nisso. Porque senão as nossas orações, a nossa vida com Deus, vai ser algo muito superficial. Uma vez eu fiz uma série em Guariba, baseada num livro que também tem esse nome, que é o Cristão Ateu. O cristão ateu é aquele que diz crer em Deus, mas vive como se Deus não existisse. O cristão ateu é aquele que diz que crê no poder da oração, mas ora como se Deus não escutasse as nossas orações, ou como se Ele não tivesse poder para responder às nossas orações. E esse pastor, autor desse livro, diz, esse é um cristão ateu. E muitas vezes nós somos assim, um cristão ateu. A gente fala que crê nesse Deus, que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas, mas quando a gente vai orar, a gente ora desconfiando. A gente não ora sabendo, na certeza de que Ele pode agir, esse mesmo Deus vai agir. Ele não mudou. Ele continua o mesmo Deus poderoso, que cura, que transforma, que restaura casamentos. E o que Abacuque ele vivenciou depois de toda essa visão que ele teve? A fé no meio da escassez. Do versículo 16 ao 19 ele vivencia isso. Ouvi isso. E o meu íntimo ele estremeceu. Depois de toda essa visão, os meus lábios tremeram aos meus ouvidos. A minha força desfalecia. As minhas pernas vacilavam. Mas eu esperei tranquilo pelo dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Quem me persegue, quem persegue o povo de Deus, não está lutando contra nós, mas contra o próprio Deus. Ele está dizendo, eu espero tranquilo. Essa luta não é minha. Deus luta, Deus protege, Deus guarda. Mesmo, aí ele entra nesse texto que a gente leu no início. Mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, mesmo que não haja ovelhas no curral, bois nos estábulos, mesmo que tudo isso aconteça, ainda assim eu vou reclamar do Senhor, amém? Foi isso que ele falou? Ainda assim eu vou abandonar tudo, porque esse negócio de confiar em Deus não dá certo não. Foi isso que ele falou? Ainda assim eu exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, mesmo no meio da escassez e do caos, eu continuo louvando e confiando a Deus. Ele sabe que nos tempos difíceis, e esses tempos difíceis vão vir, a Babilônia
invadiria. Haveria perdas, sofrimento. Tem hora que gruda tudo, não sai o negócio. Então, ele faz uma declaração, que é uma das declarações mais poderosas, mais belas de toda a Bíblia. Interessante que quando a gente olha isso daqui, Abacuque está citando aqui 6 elementos básicos da economia rural lá daquela época: figos, uvas, azeitonas, cereais, ovelhas e bois. E ele está falando, mesmo que eu tenha que perder todas essas coisas que fazem parte dos 6 elementos básicos da economia rural daquela época, coisas que eram importantes, mesmo assim ele declara: eu vou exultar, eu vou me alegrar no Senhor. Mesmo que tire tudo isso, o Senhor é soberano, Ele é minha força, Ele faz os meus pés como de um servo, faz-me andar em lugares altos, para o mestre de música, para instrumentos de cordas. O que Abacuque está dizendo é que a sua alegria não estava nas circunstâncias, mas estava em Deus. E a sua alegria hoje? Está onde? A sua confiança hoje, ela está onde? É por isso que eu gosto muito de sentar para aprender com Paulo. Quando eu sento com Paulo para aprender dele, de como a gente tem que se comportar no meio de um momento difícil, eu aprendo muito. É por isso que eu amo Filipenses. Porque Filipenses é a carta da alegria. Ele envia essa carta para a igreja de Filipos, incentivando aquela igreja a se alegrar no Senhor. E ele fala várias vezes na carta: regozijai-vos no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Numa versão mais contextualizada, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É nessa carta de Filipenses que ele vai falar que ele aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. É nessa carta de Filipenses que tem aquele texto muito conhecido, que fica na frente das lojas, é adesivo de carro: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo só declarou isso depois que ele declarou: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente quer o que só o 17, né? Eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Mas vem um momento que não é de alegria, vem uma notícia desagradável, a gente já desestabiliza. E tá bom, a gente é ser humano e a gente de fato vai ter algumas emoções diante de algumas situações. Mas, querido, a nossa alegria, a nossa fé, a nossa confiança não depende de circunstâncias. É por isso que ele está dizendo que mesmo que todas essas coisas fossem tiradas, os figos, as uvas, as azeitonas, os cereais, as ovelhas, os bois, mesmo que ele perdesse tudo isso, ele ainda ia se alegrar. A fé dele em Deus ainda ia cantar, exaltar, glorificar. Aí eu lembro de um outro personagem que sofreu muito pouco, que talvez você ache assim: nossa, como eu estou sofrendo. Lê Jó. Você vai ver que o que a gente passa, irmãos, e também não quero falar que o que você está vivendo não é dor, você não... mas olha para Jó, tudo que aquele homem tinha, tudo que ele perdeu. Muitas vezes a gente olha para o comportamento da mulher de Jó e critica ela. Que esposa é essa? Pedir para o esposo abandonar Deus, amaldiçoar Deus. Perde você 10 filhos num dia só. Vê o seu filho indo para a desgraça, perdendo todas as posses, todos os bens materiais, perdendo tudo e depois perdendo os filhos. É fácil a gente criticar quando a gente está de fora, não é? É fácil a gente julgar quando a gente está fora da dor. E aquele casal passou por tudo isso. E aquele homem declara: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma alegria que não está nas circunstâncias. Ela está em Deus. Não é uma fé que ignora a dor. Vai doer. A gente vai chorar. Mas nós encontramos em Deus uma rocha firme.
Nós encontramos em Deus sustento. Nós encontramos em Deus fortaleza. Nós encontramos em Deus força para continuar. Vai ter dias que quando a gente se ajoelhar, não vai sair palavras. Sabe aquela oração que a gente ora com lágrimas? Essa oração só de lágrimas, Deus também ouve. Porque mesmo não saindo palavras, porque só tem lágrimas, Ele sabe o que está no seu coração. Ele sabe da sua dor. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe do que você precisa. E Ele está te ouvindo. E é nessa oração que nós temos aquele texto que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Querido, mesmo que você não tenha forças para orar, busque Deus. Se ajoelhe, se prostre, chore, se derrame na presença de Deus. Peça a Ele para agir, para operar. E fique preparado para o que Deus vai fazer, porque Ele faz. Ele age, Ele opera. Dia 2 a gente vai receber aqui pela manhã um pastor. Pastor Alecris Ministro. Um amigo meu. Ele é batista, tá? Fiquem tranquilos que ele é pastor batista. Ele é presidente da Ordem dos Pastores Batistas, lá da região dele, lá do Palmeira do Oeste. Mas ele é doido, é esquisito. Então eu já estou avisando, porque talvez se assuste. O pastor trouxe um pastor pentecostal. Não é, ele é batista. É o jeito dele, é o estilo dele. Então ele fala inglês no meio da mensagem, você acha que ele está falando em línguas. É inglês, não é em línguas, tá? Então eu já estou avisando, estou preparando você. Você não depois ficar falando mal, né? O pastor trouxe um... Não, ele é batista, ele é batista. Lá no retiro de pastores, ele dá glória toda hora. Aí pensa que esse pastor batista mais tradicional, isso fica doido. Que está todo mundo quietinho ouvindo a mensagem. Oh, glória, aleluia! E os pastores olham assim, assustados. Né? É o Alex, ainda sabe que é o Alex. E ele vai estar aqui dia 2, só pela manhã. Ele vai dar uma palavra no culto da manhã e depois ele vai ministrar aula na classe da maturidade para quem quiser acompanhar. Então, se as classes quiserem juntar, a gente vai poder estar sendo abençoado. E por que o Alex tem me impactado? O Alex, ele hoje está numa cidade, se eu não me engano, de 5 ou 6 mil habitantes. A igreja dele tem mais de 300 membros hoje. É a maior igreja, a mais relevante da cidade. Igreja Batista. E sabe qual é o segredo dessa igreja? Oração. Ele desafiou a igreja a orar. Ele vai contar o testemunho dele. Na adolescência, na juventude, na conversão, ele frequentava uma igreja batista que os pastores ali incentivavam os jovens a orar. Eles oravam muitas horas por dia. E ele desafiou a igreja a orar. Eles estão há mais de 1.600 dias orando sem parar. E essa igreja, essa cidade tem sido impactada com respostas de oração. De oração. De oração. Portanto, querido, a nossa alegria não está nas circunstâncias. Está em Deus. Na nossa confiança em Deus. Na nossa oração, na nossa entrega. Só que isso faz com que a gente invista tempo. Tempo para orar. Por isso, ore mesmo quando você estiver com dúvidas. Mesmo quando você não tiver todas as respostas. Abacuque nos mostra que Deus não rejeita perguntas sinceras. Senhor, onde o Senhor está? O importante é que nós levemos a Ele as nossas angústias. Possamos trazer a Ele em oração as nossas dúvidas. Não tem nada de errado de você diante de Deus falar: Senhor, eu não sei o que fazer diante dessa situação. Me ajuda, Deus. Senhor, eu não sei mais por qual caminho eu preciso seguir. E a gente apresenta a Ele. A gente coloca diante dEle. A gente clama a Ele. Lembre-se daquilo que Deus já fez. No momento das dificuldades, a gente fica muito focado no que a gente está passando. Na crise atual. Na situação atual. E a gente esquece que o Deus que nós servimos, a quem estamos orando, já fez muitas coisas na nossa vida e na vida do seu povo. Então, querido, lembre-se do que Deus já fez.
Porque ao lembrar do que Deus já fez, você vai lembrar que em momentos de crise, essa memória espiritual ativada, fazendo com que a gente se lembre do que Deus já fez, o quanto Deus já sustentou, o quanto Deus já guardou, o quanto Deus já esteve do seu lado, vai te fortalecer e te encorajar para que você não desista. E você entende que toda essa dor, toda essa crise, é como um livro, uma página de um livro. Vai doer, a gente vai chorar, mas vai passar. E a gente vai começar a escrever uma nova história. A gente vai começar a viver novas experiências. Mais maduro, mais confiante, mais dependente de Deus. Lembre-se do que Deus já fez. E a fé madura é a fé que diz, todavia. Abacuque declarou da figueira, da colheita. Talvez a nossa declaração hoje seria, Senhor, mesmo que a saúde fale, mesmo que o emprego acabe, mesmo que a porta não se abra, eu todavia me alegrarei no Senhor. Mas como é difícil declarar isso. Como é difícil viver isso. Mas não é impossível. Não é. Porque a força que vem de Deus, ela nos sustenta. E essa força que vem de Deus não vem de circunstâncias. Vem de Deus, mas vem de uma vida de oração. Não adianta você achar que Deus vai agir, Deus vai operar. Ele já fez, todavia me alegrarei. Se você não está buscando, se você não está orando, se você não está dependendo, se você não está se colocando diante de Deus. É por isso que ele diz, os meus pés são como os da corça. A corça é como um animal, ele coloca ali. Os meus pés são como um servo. A corça é um animal leve, ágil, que sobe montanhas com segurança. E ao falar isso, é como se ele estivesse dizendo, o Senhor me dá capacidade e segurança para que eu possa enfrentar qualquer situação. Sabe por quê? Porque hoje nós temos Cristo. Ele é o cântico da nossa fé. O livro de Abacuque termina com Abacuque cantando, louvando, exaltando. Não porque os problemas desapareceram, não porque a imoralidade acabou, não porque a injustiça foi resolvida, não, mas porque ele conheceu melhor a Deus. Ele conheceu melhor aquele que está acima de todos os problemas, de todas as dificuldades. Assim também é Jesus. Ele enfrentou a maior crise da história, a cruz. Ele enfrentou a cruz por nós, mas mesmo assim ele confiou no Pai até o fim. Não desceu do madeiro, não abandonou a cruz, ao ponto de declarar, está consumado. Ele pagou o preço da nossa salvação. Por isso que lá em Hebreus 12:2 diz, por causa da alegria que lhe fora proposta, ele suportou a cruz. Na cruz Deus respondeu o até quando, com o está consumado. O Senhor Jesus é a nossa salvação, a nossa força, a nossa alegria. Porque mesmo sem nada, nós ainda temos tudo. Se tivermos Cristo, Ele é suficiente. A gente não precisa de mais nada. Se tivermos Jesus, Ele é suficiente. Mesmo a gente não merecendo, Ele vai dar as demais coisas. Porque quem busca primeiro o seu reino, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que as demais coisas no texto lá, não é uma casa nova, um carro zero, não é isso não. As demais coisas lá é o que comer, o que beber, o que vestir. As necessidades básicas, elas vão ser acrescentadas. Deus não vai permitir que isso falte na mesa dos seus filhos. É por isso que a gente precisa confiar, mesmo sem entender. Cantar, mesmo no momento da crise. Querido, que Abacuque nos ensine a ser este homem que mesmo sem nada, entende que ainda tem tudo. E ainda que a gente receba um diagnóstico que não nos deixa confortáveis. Ainda que aquela porta se feche. Ainda que
pessoas queridas que eu gostaria que estivessem com Cristo ainda não aceitaram Jesus. Ainda que, não sei, eu continuarei confiando no Senhor, me alegrando no Senhor, exultando no Deus da minha salvação. Paulo, ele fala lá em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, Filipenses 4:6. Antes de ficar ansioso, preocupado, ore, clame, suplique com ações de graças. Não é orar reclamando, murmurando, não, é com ações de graças, esperando que esse Deus vai agir e vai operar. E no versículo 7 ele fala o seguinte: a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento, que a gente não consegue explicar, ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Mesmo sem nada, a gente ainda vai ter paz. Mesmo sem nada, a gente ainda vai confiar. Mas sabe o que é melhor desse Deus? Ele nunca vai nos deixar sem nada. Ele sempre nos abençoa com muito, com muito. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar isso. Que tudo que nós temos, que tudo que nós vivemos é para Ele. Talvez agora você está vivendo um momento muito difícil de louvar a Deus. Talvez agora você está passando por situações que são muito desafiadoras. Mas ainda que você esteja passando por tudo isso, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos exultar ao Senhor e vamos dizer: Senhor, tudo é para o Senhor. Eu te exalto, eu te glorifico além de tudo isso que eu estou passando. Então louve ao Senhor, faça desse cântico a sua oração.